de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o empate da seleção brasileira com a Tunísia. Tunísia, eu acho que esse foi o time, nem sei qual seleção brasileira empatou. Mas eu não diria que seria um empate vergonhoso, mas o Brasil pecou muito nesse tipo de jogo, demonstrou, mesmo deixou exposto as falhas do Brasil por parte de marcação, que acho que no vídeo anterior eu já tinha comentado que talvez o setor de marcação do Brasil com Casemiro e Bruno Guimarães não era tão efetivo assim, apesar do Casemiro ser um excelente marcador, porém eu acho que falta realmente aquele volante que a bola passa e o jogador não, sabe? E muitas vezes esse tipo de jogador numa seleção, ou mesmo numa competição como Copa do Mundo, e também numa seleção faz total diferença. Tenho certeza que na Argentina tem vários desses tipos de jogadores. Não à toa a Argentina tem atuado tão bem e tem sido uma seleção tão brilhante. Então eu acho que talvez na seleção brasileira falte mesmo um tipo de jogador que entenda toda essa situação de o momento de se fazer falta e o momento, obviamente, de você atuar de uma forma mais, entre aspas, correta, que é roubando a bola e não atingindo o adversário. Porém, quando a situação aperta e não tem o que fazer, é óbvio que é bola e adversário junto. Isso faz toda a diferença. Isso talvez nos garantiria numa semifinal da Copa do Mundo. Mas o que a gente viu foi, obviamente, o Brasil tentando jogar de terno e não dando muito certo assim, e as coisas saindo do controle. Porém, vamos, obviamente, focar um pouco mais nessa seleção do Carlo Ancelotti, também desse amistoso, para poder comentar talvez um pouquinho mais sobre o que o Carlo Ancelotti entendeu sobre esse amistoso e o que isso influenciou, obviamente, na sua seleção. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Obviamente, matéria do lance, escrita por Márcio Douzan, aspas para a matéria. Ancelotti, aprendemos muitas coisas nestes dois jogos. O Brasil encerra a data FIFA com vitória convincente e empate decepcionante. E aqui eu já vou, entre aspas, já corrigir um pouco sobre esse assunto da matéria, porque eu não acho que talvez esse empate tenha sido decepcionante. Eu acho que esse empate demonstrou que esse tipo de jogo que a seleção brasileira enfrentou é um jogo que possivelmente vai enfrentar lá na Copa do Mundo, e isso vai fazer total diferença. O que a Tunísia apresentou para o Brasil é obviamente o que uma seleção que entende que o seu tipo de poder, eu não diria poder de jogador, ou mesmo o seu nível de futebol acaba sendo um pouco mais baixo. Então, esse tipo de seleção aposta bastante na união da equipe e também em jogadas mais específicas, tentando não desperdiçar tantos lances. Algo que o Brasil já não toma tanto cuidado, já que Vini Júnior, Rodrigo e Estevão conseguem desperdiçar situações que poderiam, obviamente, fazer total diferença para o Brasil. Mas acho que esses três jogadores ainda dependem ou mesmo precisariam de ter um jogador que com uma certa experiência maior do que a deles lá no ataque. E eu não tô querendo falar que o Neymar deve ser convocado, porque não vou puxar essa sardinha, não acho que o Neymar deva ser convocado. Porém, se o Neymar obviamente voltar na sua condição física e apresentar um bom futebol, obviamente que ele tem que ser titular. Só que, infelizmente, por mais que o Neymar seja talvez uma das referências ou mais velhos que possivelmente vão atuar pela seleção brasileira, o Neymar não é referência de nada. Ele não consegue, obviamente, acalmar a sua equipe e demonstrar que as coisas podem realmente caminhar da melhor ou da melhor maneira possível. Infelizmente, com o Neymar, as coisas acabam se tornando cada vez mais instáveis e perigosas mesmo para uma seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti disse nessa terça-feira que os jogadores diante de Senegal e Tunísia trouxeram aprendizados para o Brasil na preparação para a Copa do Mundo. A seleção jogou muito bem no sábado, mas ficou devendo nessa terça-feira. Eu acho que talvez o que foi mais demonstrado, tanto por Carlo Ancelotti como também para o público, é que se o Brasil apostar cada vez mais na união entre os jogadores do que realmente jogadas individuais, as coisas podem talvez sair melhores do que eles mesmos entendem por futebol. Se Rodrigo, Vini Júnior e Estevão conseguiam, obviamente,
um tipo de entrosamento ou mesmo união entre eles para poder chegar ao gol. Eu acredito mais nesse potencial do futebol do que realmente acreditar numa jogada individual do Vini Júnior, uma jogada individual do Estevão ou do Rodrigo. Eu sei que esses jogadores são capazes de fazer total diferença, mas eu acredito que num jogo de Copa do Mundo ou mesmo entre seleções, o grupo, a união vai fazer, obviamente, total diferença do que realmente jogadas totalmente individuais. Mesmo a equipe mais vitoriosa do Brasil, ou mesmo a seleção de 2002, tinha seus problemas em que os jogadores adoravam jogar individualmente. Eu lembro até hoje sobre aquela declaração que tanto o Ronaldo como o Rivaldo confirmam que o Felipão queria, obviamente, unir os dois, porque eram jogadores que queriam disputar talvez uma artilharia, ou mesmo chegar ao gol e receber a glória justamente pelo ego de ambos os jogadores. Só que talvez a situação como um todo manteve a união entre a equipe. O Rivaldo sabia, obviamente, que o Ronaldo era um melhor finalizador do que ele, e o Rivaldo também sabia do seu potencial como finalizador. Então, um complementava o outro. Chegou um momento em que um era praticamente... não, eu ia complementar utilizando a parte da complementação mesmo, mas era um a mais do que o outro. Então, tendo esse tipo de união na seleção brasileira, eu acho que é isso que o Carlo Ancelotti busca. Obviamente que a seleção brasileira vai muito longe, mas se continuar essa situação de dependência de situações individuais, em que jogadores precisam fazer a diferença sem precisar do outro, obviamente que a seleção não vai sair do lugar. E aqui eu acho que é uma declaração do Carlo Ancelotti. Eu acho que agora a equipe está melhor do que antes, porque nesses 2 jogos nós aprendemos muitas coisas nesse sentido. Também hoje é uma boa aula para nós que quando enfrentamos esse tipo de equipe com um bloco muito baixo, temos que atuar como atuamos na segunda parte, onde tínhamos a oportunidade de ganhar o jogo. Obviamente que a Tunísia, entendendo um pouco do seu nível de futebol, se preparou mais para jogar contra o Brasil, no sentido de esperar os erros da seleção brasileira e atuar em cima disso. A Tunísia chegou com perigo ao gol da seleção brasileira, muitas vezes eu acho que até mais perigosa do que realmente a seleção chegou ao gol da Tunísia. Apesar de que esse amistoso poderia ter sido decidido naquele pênalti do Vitor Roque e a conversão do pênalti por parte do Lucas Paquetá, mas analisando um jogo como um todo, eu vi uma seleção com um poder de marcação muito precário e defasado, e isso é algo que pode realmente preocupar numa seleção, numa Copa do Mundo, ou mesmo para a boa atuação da seleção brasileira. Então, eu acho que nesse sentido que o Carlo Ancelotti quer dizer que esses 2 jogos serviram para você realmente poder analisar tudo isso. Você pode perceber que o ataque que ele tá tentando formar realmente funciona, que no primeiro amistoso contra Senegal deu muito certo. Agora, já contra a Tunísia não deu tão certo, justamente porque os jogadores, eu acho que tentaram puxar mais para a parte individual do que o coletivo. Todas as vezes que o Brasil tentou fazer alguma jogada em coletivo, em união, entre os 3 jogadores da frente, saiu alguma jogada muito boa e mirabolante. Então eu espero mesmo que Rodrigo, Vini e Estevão consigam chegar a um denominador comum e unir mesmo seus futebols, porque são 3 jogadores muito rápidos e talentosos. Então talvez eles realmente consigam unir esse futebol e chegar numa conclusão que faça com que a seleção brasileira seja brilhante novamente. Como de hábito, o Ancelotti elogiou a semana junto aos jogadores e aos amistosos da data FIFA. O treinador tem insistido que o ambiente da seleção é muito bom e nessa terça-feira afirmou ainda que a escolha dos adversários se mostrou correta para os testes que ele vem fazendo para a Copa do Mundo. Mais uma vez, eu acho que o Ancelotti acerta, obviamente, não só nas escolhas, como também nesse tipo de declaração, já que Senegal e Tunísia são seleções talvez não tão famosas assim para enfrentamento de uma Copa do Mundo, mas são as possíveis zebras que podem aparecer no decorrer do caminho, e o Brasil, se eu não me engano, nas últimas 3 Copas acabou perdendo para essas possíveis zebras. Eu vou lembrar, obviamente, das 2 últimas, que foi Croácia e Bélgica, mas eu tenho certeza que esse tipo de situação, esse tipo de jogo é algo que pode deixar uma seleção igual a seleção brasileira, que gosta de jogar pra frente, gosta da posse de bola e gosta de ousar, em risco, já que uma bola ou 2 pode, obviamente, sacramentar uma eliminação
de uma fase de grupos, não, uma eliminação numa fase mata-mata para a seleção brasileira. Então, esse tipo de jogo demonstra por Carlo Ancelotti que ele ainda precisa aprimorar em alguns sentidos, o entendimento dos seus jogadores e também, obviamente, o esquema tático da seleção brasileira. Pois, quando seus jogadores não conseguem atuar de uma maneira que possa realmente ajudar em campo, o técnico precisa atuar com as suas alterações ou mesmo orientações, fazendo com que seu time atue de uma melhor maneira possível. Então, acho que tudo isso pode ser bem analisado em cima de toda essa situação dos amistosos. E aí, mais uma declaração do Carlo Ancelotti. Foi uma boa semana, com duas equipes diferentes características. Uma equipe muito mais aberta, com muito mais qualidade, e uma equipe um pouco mais defensiva, com uma defesa muito fechada. A nível de oportunidade, nós tivemos mais possibilidades no primeiro jogo do que nesse segundo, igual eu falei. Eu acredito que talvez esse tipo de possibilidade que o Carlo Ancelotti esteja falando é obviamente uma concessão ou mesmo união dos atacantes da seleção brasileira, ou mesmo como um todo da seleção, podendo obviamente introduzir toques e jogadas mais rápidas, fazendo com que o seu adversário não tenha tempo de reação. E por isso que o Brasil contra o Senegal foi tão efetivo. Já com a Tunísia não foi tanto, já que, se eu não me engano, a Tunísia atuou com mais defensores, povoou o meio de campo e não permitiu com que o Brasil chegasse com tanta facilidade, assim, acionando seus jogadores diferenciados, assim como Estevão pela direita e Vini Júnior pela esquerda. Então, o Rodrigo acho que ficou um pouco perdido em todo esse esquema tático, e isso fez com que a seleção não tivesse uma efetividade tão boa assim igual foi contra a Senegal. Então, por mais que aparentemente, ou mesmo na teoria, esses dois amistosos fossem um pouco mais fracos, comparados com os de costume, ou mesmo comparados com o que vão acontecer no ano que vem, igual eu falei, acho que esse tipo de situação que o Ancelotti está tentando levantar, ou esse tipo de análise, faz toda a diferença para uma seleção que pretende, obviamente, ser vencedora, ou uma seleção que vai ficar pelo caminho e não vai aprender nada no percurso. Eu espero de coração que o Ancelotti permaneça para a próxima Copa, porque eu não acho que o Brasil consiga conquistar já de imediato essa de 26. Eu acredito que a próxima vai ser a Copa-Chave, que realmente vai ser aquela que o Brasil vai conquistar, tendo, obviamente, um treinador igual o Carlo Ancelotti no comando, que faz toda ou total diferença. Aqui eu trouxe o lance mesmo na matéria. Ele traz algumas perguntas que foram feitas por Carlo Ancelotti nessa entrevista. Só que das que o lance separou, eu só gostei ao menos de uma, que eu acho que é a que eu posso, obviamente, comentar um pouco em cima. As outras eu não gostei muito, então eu nem vou colocar aqui no vídeo. Então eu vou trazer apenas essa. Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti após Brasil versus Tunísia. Aqui vai ser apenas um trecho, né? Jogadores que atuam na Europa têm vantagem? Foi perguntado para o Carlo Ancelotti. E a resposta dele foi: eu não olho se o jogador joga na Europa ou se joga no Brasil. Eu observo se o jogador ajuda a equipe, se é bom para a equipe. Bom, aqui eu acho que eu já teria que... eu vou ter que rebater um pouco essa afirmação do Carlo Ancelotti, porque a maioria dos jogadores que atuam hoje na seleção brasileira são dos jogadores europeus ou jogadores de fora, e que não atuam no Brasil. Então talvez o olhar ou o carinho que tenha para jogadores de fora é muito maior do que jogadores que atuam aqui no Brasil. Um jogador especial que eu não gostaria de ver nem pintado de ouro, mas está sendo convocado e infelizmente vai para a Copa do Mundo, é o jogador Richarlison, que na minha opinião não ajuda em nada no esquema tático do Carlo Ancelotti, não ajuda em nada na equipe, mas ele ainda continua sendo convocado. E aqui na imagem seguinte eu trouxe talvez os nomes e a porcentagem, né? O Carlo Ancelotti levou para essa última convocação o Alexandro do Flamengo, o Luciano Juba do Bahia, o Danilo do Flamengo, o Paulo Henrique do Vasco, o Fabrício Bruno do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. Pode observar que desses 6 jogadores, 5 jogadores são jogadores defensivos. E apenas um, que é o centroavante Vitor Roque, que ele levou, que atua aqui no Brasil,
que pelo Palmeiras. Então, de 26 jogadores, Carlo Ancelotti apenas levou 6 que atuam aqui no Brasil, sendo, assim, se a gente quiser usar uma porcentagem, seria aproximadamente 23%. Então, eu não sei se esse tipo de declaração que o Carlo Ancelotti disse que são jogadores que realmente ajudam ou possam ajudar, é o que ele realmente olha, porque, infelizmente, a maioria, a grande maioria, são 67% dos jogadores do Brasil atuam na Europa ou atuam fora do Brasil. Então, meio que essa declaração que ele dá sobre não olhar não ter esse tipo de olhar, cai por terra quando a gente analisa toda essa situação. Se isso é bom ou ruim para a seleção brasileira, eu confesso que eu não tenho essa total certeza, porque infelizmente o futebol aqui no Brasil é um nível muito baixo. Mas eu gostaria, obviamente, de cada vez mais ver jogadores que atuam aqui no Brasil, simplesmente porque isso cria uma identificação a mais com a seleção brasileira. Com certeza, com a atuação do Carlo Ancelotti pela seleção brasileira, as coisas mudaram, deu pelo menos um ânimo a mais para a seleção brasileira, mas infelizmente eu acho que esse tipo de identificação só vai ser garantida ou vai ser conquistada quando o Carlo Ancelotti começar a olhar melhor para os jogadores que atuam aqui no Brasil e talvez conseguir realmente utilizá-los de uma maneira mais correta. Eu sinto talvez também que jogadores que vêm de fora do Brasil não têm tanto orgulho ou mesmo não dão sangue com a camisa da seleção brasileira. Eu vejo, obviamente, que jogadores que atuam no Brasil com sangue no olho maior do que esses jogadores. Acho que talvez porque esses jogadores que vêm do Brasil veem talvez como uma vitrine para poder ir para fora. Eu acho que no caso do Vitor Roque ficou muito claro isso. Talvez o Paulo Henrique também, que foram os dois jogadores que tiveram mais oportunidade. Porém, para Alexandre e Danilo e talvez Fabrício Bruno não seja tão interessante, que já são jogadores que não têm mais esse talvez interesse de ir lá para fora. Porém, e assim como eu já disse e reafirmo, eu acredito que jogadores que atuam aqui no Brasil conseguem entender melhor esse sentimento de seleção brasileira do que jogadores que atuam fora do Brasil. Então essa foi a minha análise sobre o amistoso da seleção brasileira. Acho que pouco falei sobre exatamente a situação do jogo, principalmente do pênalti e da perca do gol por parte do Lucas Paquetá, justamente porque a análise do jogo eu acho que foi aquela complementação do que o Carlo Ancelotti disse em entrevista. Sua declaração acho que foi muito precisa, tenho certeza que o Carlo Ancelotti tem uma boa análise sobre toda a situação ou mesmo todo o esquema tático da seleção brasileira. Eu acho que não só eu, como vários brasileiros, confiam bastante nas tomadas de decisões do Carlo, e isso faz com que a gente chegue com bastante esperança para a Copa do Mundo. Eu tenho quase certeza que os amistosos do ano que vem possam ser muito decisivos para o quesito de expectativa. Se o Brasil conseguir atuar muito bem com os dois times europeus que ele vai jogar do amistoso, obviamente que a gente chega com um tipo de moral para essa Copa do Mundo. Agora, se for duas sapatadas, obviamente que vamos chegar com moral super baixa, o que eu não acho tão ruim, porque é aquela, se eles vão subestimar a gente, que pelo menos a gente possa surpreender tudo isso. O problema é quando eles enaltecem e se preparam demais contra a seleção brasileira, e isso vai dificultar muito toda essa situação para o nosso lado. Bom, é isso, pessoal. O que vocês acham? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!